Boa noite a todos. Nesse momento, damos início à 12ª sessão plenária ordinária de 2026. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, Antônio Sadi Ribas, para fazer a leitura dos presentes. Estão presentes na sessão de hoje vereador Paulo Rodrigues, vereadora Karen Kimpel, vereador Paulo Lassing, vereador Emerson Quadro de Moura, vereadora Neca Trenepol Cristani, vereador Antônio Sadi Ribas, vereador Cristiano Farias de Lima, vereadora Vanise Fritzen da Silva e vereador Diego Maurer. Muito obrigada. Neste momento, passamos então à entrega da moção e convido a nossa secretária da Câmara, a nossa diretora da Câmara, para fazer a leitura. Boa noite a todos. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Corsan, ao longo de 36 anos e 6 meses de dedicação profissional, a Câmara de Vereadores de Nome Toque presta esta moção de aplauso ao senhor Paulo Roberto Serve. Sua trajetória teve início em 27 de outubro de 1989, sendo marcada pelo comprometimento, competência e espírito público. Ao longo de sua carreira, atuou em diversos municípios do Rio Grande do Sul, exercendo funções administrativas, operacionais e de gestão, sempre contribuindo para a excelência dos serviços em abastecimento de água e saneamento. Desde 14 de abril de 2003, em Nome Toque, construiu uma forte ligação profissional e comunitária, liderando unidades locais e regionais e destacando-se pela dedicação, liderança e respeito no relacionamento com a comunidade, colegas e autoridades. Seu trabalho deixou um legado de responsabilidade e compromisso com o interesse público, beneficiando Nome Toque e municípios da região. Esta homenagem simboliza a gratidão e o reconhecimento da sociedade não-metoquense por sua valorosa contribuição, desejando-lhe saúde, felicidade e sucesso nesta nova etapa da sua vida. Convidamos o senhor Paulo e o autor desta homenagem, vereador Sadi, e também a nossa presidente do Legislativo para fazer a entrega da moção de aplauso. Autor, fazer a entrega para ti. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passei minha vida entregar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas. Suas bênçãos eu irei contar, e nenhuma frase dura para sempre. Por isso eu não vou me esquecer de cada motivo que tenho pra ser grato por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, minha vida chega. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu vivo. Nós convidamos Paulinho para fazer uso da tribuna. Senão vou... Ainda bem que aqui tem um lugar para subir, viu? Tu viu isso aqui? Sabe por que foi?
Graças a mim, tá? Porque eu sou baixinha, daí a Gê era baixinha, a gente foi pegando todo mundo. Eu vi que isso aqui Tu viu que ajuda serviu muito. para ti agora. Uma boa noite a todos. Cumprimentar a nosso presidente, Neco Trenepol. Eu cumprimento a todos os demais vereadores. Em especial aí ao Sadi, vereador Sadi, pelo caminhamento da moção. Mas o meu reconhecimento a todos. E é um momento, para mim, muito alegre, sabe? São 36 anos e 6 meses de contribuição para a comunidade. Isso foi uma coisa que até eu estive pensando agora, esses dias anteriores. Ele iniciou, a minha esposa sabe disso, no início a gente não sabia nem, vou trabalhar numa empresa d'água, o que eu vou fazer, né? E aí a coisa foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi indo, e a dedicação, eu acredito que sim, e a coisa veio se agregando, né? E foram longos anos de muito, muito bom, um prazer enorme trabalhar com um produto que não é uma mercadoria, mas é um produto essencial à vida, né? Por muitas vezes, a gente teve que abrir mão de muitas coisas. Eu sempre lembro disso porque ontem, agora domingo, nós tivemos Dia dos Pais. Muitas vezes eu particularmente, não consegui receber homenagem dos filhos, porque tinha que estar trabalhando, né? Mas faz parte. Então, eu tenho muito a agradecer a minha esposa, que sempre junto, entendeu todas as necessidades, todas as dificuldades. Quando a gente iniciou a carreira de gestão, tivemos que abrir mão também do local onde a gente morava. Foi tudo uma aventura, mas graças à minha guerreira ali, que a gente seguiu, né? Então, são muito bons, muitos anos bons, trago muito boas lembranças. Mais da metade do tempo que eu tive na Corsã, eu estive em Não Me Toque, uma cidade que nos acolheu com muito carinho, a nossa família, nos recebeu de braços abertos, nos deu oportunidades de crescer, aprender muito com essa comunidade, que é uma comunidade amiga, parceira, que divide, que ajuda, que colabora. E isso nos fez também a ser pessoas assim, né? Então, nosso agradecimento a Não Me Toque, que nos acolheu, né? Nosso muito obrigado mesmo, muito obrigado a vocês, vereadores, a nossa comunidade, a minha esposa, a meus filhos que foram parceiros, né? Desculpa a emoção, mas não podia ser diferente. Eu sabia que nesse momento aqui, principalmente quando eu lembro da guerreira ali, né? Balança, né? Então, somos 2 pequenininhos, mas o esteio ali é forte, né? E eu tenho muito a agradecer pelo apoio que eu sempre tive da minha esposa, né? Então, muito obrigado, de coração, agradeço essa homenagem, isso aí vai ficar no meu coração, coração da minha família, e a gente está aí para contribuir com a comunidade, né? Deixamos uma parte do trabalho, que eu acredito que a gente fez com vontade, com esmero, com dedicação, né? Procuramos sempre atender, nem sempre conseguimos, né, atender, mas foi o que a gente conseguiu fazer para a nossa comunidade, tá? Nosso muito obrigado, de coração. Vocês não sabem o quanto isso me engrandece e me enaltece e enche o coração de alegria. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Paulinho, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui e dizer, eu acredito que em nome de todos os vereadores aqui, o quanto realmente você foi uma pessoa incrível no tempo que teve à frente aí da Corsã. Mas principalmente o que tu falou e a tua feição e a forma como você falou, como que tu te sentiu, é muito importante. Porque se nós não tivermos o esteio da nossa família, nada na vida acontece. Então, essa homenagem, eu tenho certeza, né, Sadi, foi em teu nome, mas é para toda a tua família, porque por trás de um grande homem e do lado de um grande homem tem uma grande mulher e os filhos que estiveram ali abraçando. Então, parabéns, porque tu teve esse suporte. E essa emoção fala realmente quem você é, a pessoa que você é, o ser humano grandioso que você é. Continua sendo assim,
nessa nova etapa da tua vida lá no hospital, e eu tenho certeza que a tua carreira só tem a subir. Um grande beijo de todos os vereadores aqui. Obrigada, Paulinho. Então, vamos dar sequência agora à nossa sessão ordinária, né? E convido, então, o primeiro secretário, Antônio Sá de Ribas, para fazer a leitura dos expedientes recebidos nesta Casa Legislativa. Muito obrigado, vereador Neca. O Legislativo Municipal recebeu os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 10.000/2026 do Poder Executivo, que altera o quadro do artigo 3º e anexo 1 da Lei Complementar número 71, de 13 de outubro de 2010, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções gratificadas do Poder Executivo de nome e toque e da outras providências. Indicação número 36/2026, do vereador Antônio Sá de Ribas, indicação para implantação de redutor de velocidade na rua Augusto Scherer, nas proximidades da imobiliária Líria Schmidt. Indicação número 37 do vereador Cristiano Farias de Lima, solicitando estudo de viabilidade para ação de desassoreamento e limpeza do rio Pessegueiro, nas proximidades da ponte que liga a cidade de Nome e Toque à localidade de São José do Centro. Pedido de providência número 45/2026, vereador Antônio Sá de Ribas, solicitando ao Poder Executivo que notifique o proprietário do terreno localizado na Avenida Alto Jacuí para a realização de limpeza e adequação do imóvel. E pedido de providência número 46/2026, do vereador Emerson Quadros de Moura, solicitando a repintura da vaga de estacionamento destinada às pessoas com deficiências, localizada na rua Pedro Augustin, de frente ao Fórum. Obrigada, vereador. Encerrada, então, a leitura do expediente, solicito aos vereadores que se inscrevam no pequeno expediente. Não havendo inscritos no pequeno expediente, passamos imediatamente ao grande expediente. E passamos aos oradores inscritos no grande expediente. Convido, então, a bancada do PL e convido a vereadora Vanise Fritzen da Silva para fazer uso da palavra. Na semana que passou, saiu o resultado das provas do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. E essas provas, elas têm por objetivo medir o desempenho escolar da educação básica para qualificar o ensino e direcionar ações pedagógicas. São feitos testes cognitivos de língua portuguesa e matemática. As provas são para estudantes de anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio. A diretora Janete, da Escola Geni Vieira da Cunha, bem como toda a sua equipe diretiva, professoras, alunos desse educandário, estão muito felizes com o resultado que a escola obteve nesse ano. Então, a Escola Geni ficou em terceiro lugar na prova dos anos iniciais, com nota 7,6. E nos anos finais, terceiro lugar com a nota, o contrário da outra, né? Mais baixa, de 6,7. A Escola Geni, então, ela pertence à 39ª CRE, que é a escola estadual, né? E a premiação na nossa regional da CRE, então, da 39ª, ficou assim constituída. Para os anos iniciais, primeiro lugar ficou duas escolas com empate de 7,8, que foi o município de Sarandi e de Barra Funda. Segundo lugar, também houve empate entre dois municípios, que foi Rondinha e Saldanha Marinho, aliás, três municípios. Rondinha, Saldanha Marinho e Santa Bárbara,
com a nota 7,7. E terceiro lugar, então, nós aqui, nosso município do Enametoque, com a nota 7,6. Para os anos finais, o primeiro lugar ficou com Rondinha, com a nota 7,5. Segundo lugar, Sarandi, com 7. E o terceiro lugar, então, município do Enametoque, pela Escola Estadual Geni Vieira da Cunha, com 6,7. Parabenizo a Escola Geni, bem como os professores e os alunos. E, então, eles estão muito felizes, porque é a primeira vez, então, que eles receberam essa premiação. E para nós, que como município, né, também é um orgulho que nos destacamos também na 39ª CRE. Ontem foi o Dia dos Pais. Quero parabenizar os vereadores Cristiano, Antônio Sadi, Diego, Emerson, Paulão, Paulo Lassin, o doutor Maurício, que nos dá assessoria jurídica aqui na casa, e o nosso colaborador Paulo. E cumprimentando vocês, vereadores, e os colaboradores aqui, parabenizo, também vou agora citar o nome do Paulo, que está aqui presente, né? Paulo Serve, então. Parabenizo todos os pais do nosso município. E a gente sabe, né, a gente conversando com os pais aí, com os avós também, que estamos vivendo uma vida bastante corrida e conturbada. E que cada vez, então, fica mais difícil lidar com a criação dos filhos. É necessário que os pais tenham, então, muita paciência, sabedoria, resiliência, compreensão, pulso firme para lidar com os problemas que surgem no dia a dia. Hoje, os adolescentes e jovens querem estar conectados nas redes sociais o tempo todo. Querem jogar porque os amigos jogam. Quando os pais não aceitam isso, os conflitos, as birras já começam. E é nesse momento, então, que os pais devem ser bem firmes, né? E explicar os riscos que podem acarretar para a vida dessas crianças se não desligarem um pouco do celular. Precisa, então, entretê-los com atividades positivas. E foi assim, pensando nisso, e pensando como esse mês de agosto, é o mês da família, e também juntamos o Dia dos Pais, que nós aqui da casa sentimos a necessidade de fazer um evento que envolva a família, as crianças, adolescentes e jovens. Então, vai acontecer no dia 20 de agosto um teatro que será no Nenão, às 19h30. O Teatro do SESC vai ajudar as pessoas a entender o mal que o celular pode causar na vida das pessoas. Tanto das crianças, porque acabam ficando viciados em jogos, quanto dos adultos, que sabemos que muitos adultos já se envolveram em jogos e acaba acarretando, né, muitos problemas na família, muitas vezes perder muito dinheiro, né, envolve o financeiro também. Então, convidamos a todos os professores, crianças, jovens e os pais para que venham participar. Pega teu filho, convida teu vizinho, teu amigo, convida os colegas de trabalho e participem, porque essa promoção foi pensada e planejada, não para meia dúzia, mas sim para toda a nossa comunidade, porque todos nós só queremos o bem de nossas crianças, adolescentes e dos jovens também, né? E agora, então, está acontecendo lá no Nenão, os jogos, então, que o Russo Preto está também jogando, as crianças, né? E é válido pelo campeonato. Então, quando eu terminar aqui, convido a todos para que se dirijam ao Nenão e vamos lá torcer para a nossa criançada, né? Então, para hoje era isso. Desejo uma ótima, excelente semana a todos e boa noite. Obrigada, vereadora Vanise. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Cristiano Lima.
Boa noite, presidente, vereadora Neca, aos demais colegas vereadores, aos nossos colegas da casa e também aos nossos convidados para esta noite. Quero, aqui com o primeiro ato, aproveitar ainda a presença deste casal tão querido. Também, Sadi, parabenizar o Paulo, porque esta moção ela é muito justa. E talvez eu seja um dos mais suspeitos aqui presentes em dizer muito obrigado, porque em várias vezes eu fui o culpado de tirar o Paulo do descanso, de estar dividindo com ele a necessidade de acharmos solução em um horário que é inoportuno, fora do trabalho, mas no horário em que a comunidade requisitava uma solução. E sempre encontrei neste bom amigo amparo para as respostas que precisávamos. Eu sei que quando a gente assume grandes responsabilidades, Neca, é natural que a gente acabe virando alvo daqueles que compreendem e daqueles que não compreendem as nossas possibilidades. O Paulo, ao longo desses 36 anos, construiu uma história de muita dedicação junto à Corsã. Mas o que vale para mim, Sadi, é o que a gente faz além daquilo que é responsabilidade primeira. Ele não se limitou ao horário de trabalho, ele não se limitou sequer à Corsã. Os trabalhos sociais desenvolvidos pelo Paulo merecem gratidão desta comunidade. E eu sei que poucos, talvez, buscam compreender o que um e outro têm feito de bem à sociedade. Mas nós somos sabedores e nós precisamos transparecer. Toda a dedicação e cuidado que o Paulo teve na sua passagem ao lar do idoso, o cuidado com cada pessoa idosa, com a gestão de recursos, com a administração de tudo que era competência, e que agora traz também ao Hospital Alto Jacuí de uma forma muito mais intensa com a sua presença, mas já desenvolvida ainda enquanto conciliava com a Corsã. Paulo, muito obrigado. Hoje é você quem me manda a primeira mensagem do dia, todos os dias. Mas eu preciso aqui dizer que nós deveríamos ter dezenas de outros Paulos na nossa comunidade, dedicadas a ajudar e não apenas a cobrar. Porque o que mais nós temos por aí, Karen, são aqueles que intermediam o problema. Aqueles que apenas observam o problema, passam adiante para alguém como se fosse uma batata quente para que este resolvesse. E o Paulo jamais deixou uma batata quente parada na sua mão e eu aqui estou para testemunhar sobre isso e dizer que essa comunidade precisa ainda da tua dedicação, Paulo. Aceitamos, se a Corsã aceitou o teu afastamento da Corsã, nós aceitamos que tenha vencido o teu tempo ali. Mas nas questões sociais nós precisamos da tua dedicação e da liberdade familiar que colaborou para que tudo isso acontecesse. Eu poderia passar os 10 minutos falando, Paulo, mas aqui nós temos um cronograma com muitas atividades. E eu quero convidar a todos para o Agosto Dourado amanhã. A partir das 17 horas, essa casa já estará aqui movimentando atividades voltadas ao mês do incentivo à amamentação. Projeto que é do nosso gabinete. E também a necessidade de clareza, porque quando nós incentivamos a amamentação, Paulo, lá no hospital a qual tu trabalha, nós prevenimos uma série de outros problemas que ocorrem ao decorrer da vida. E nós estamos, como esta casa, Neca, dedicados para que as nossas futuras mamães estejam recebendo as devidas orientações, incentivos, acompanhamentos, para que, de fato, as nossas crianças tenham preservados os seus momentos especiais e necessários para a amamentação. Amanhã, portanto, a partir das 17 horas, evento especial dentro da casa, já com o nosso grupo de gestantes, com palestrantes, a Secretaria de Saúde aqui motivada a participar, e eu agradeço ao nosso grupo interno, a GCN e todos os demais colaboradores da casa que se dedicam imensamente a cada evento pela boa realização, e quem chega à Câmara já percebe nesta organização que já está recebendo o nosso espaço. Também falar a respeito do pedido que foi atendido hoje com relação à rua José de Alencar, entroncamento com a Avenida Alto Jacuí, descida da rodoviária. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu precisei tomar pela mão o engenheiro, presidente do Conselho de Trânsito, Brigada Militar e outros, para que nós fôssemos a curva que liga essas duas ruas para que eles compreendessem a necessidade do porquê limitar o estacionamento dos dois lados, do porquê o redutor, do porquê a divisão de pistas. E 2 anos se passaram e a burocracia foi vencida e hoje foi aplicado o lápis para redutor de velocidade nesse local. Eu creio que é um argumento que vai ajudar muito para que o limite de velocidade seja respeitado. Karen passa todos os dias por ali, sabe o quantos condutores estão ultrapassando seus limites e facilitando ocorrências.
Então, é uma primeira etapa do trabalho que ainda será concluído, mas eu já agradeço aqui a todos os envolvidos, principalmente ao nosso engenheiro Clayton, da Prefeitura, a qual sempre foi um bom amigo também ao ouvir as queixas e tentar mover as peças que eram necessárias para que pudéssemos, né, tocar o assunto. Também falar com relação ao período de chuvas, agradecer a todos que se envolveram no amparo, às famílias que tiveram problemas com a chuva. Sei que é um assunto que já foi bastante batido, mas eu quero trazer aqui uma necessidade, a qual não pode ser esquecida pelo caminho. Rio Pessegueiro está entre Não Metoque e São José do Centro. A comunidade nos pede uma providência, uma atividade com relação ao desassoreamento deste rio, que nós estejamos realizando a limpeza, especialmente na parte que está próxima à ponte. Segundo os moradores mais próximos, não precisam muitos milímetros de chuva para que a água esteja já ultrapassando o limite da ponte. Então, esse desassoreamento é necessário, é urgente para que nós seguimos dando a condição de trânsito e segurança para quem utiliza desta via. Então, passamos esta indicação e agora a análise com relação à sua viabilidade ao Executivo Municipal. Também falar a respeito dos 2 projetos de lei que passam nestas 2 últimas sessões. Na última sessão, nós não tivemos o uso da tribuna, em função do período realmente conturbado a qual vivíamos, mas tivemos na última sessão a aprovação por parte desta casa. Eu agradeço aos 8 colegas vereadores ao projeto Fruto Urbano, projeto também do nosso gabinete que vem com o objetivo de incentivar, facilitar também que o Executivo Municipal esteja liberando a participação comunitária para o plantio de árvores em áreas públicas, especialmente as áreas em que hoje estão sendo ocupadas por praças e outros espaços de lazer. Nós percebemos o quão importante é a sombra quando nós temos um grande dia de sol e aí aquela rara árvore acaba sendo disputada por muitos condutores. Nós percebemos a importância do fruto na época da colheita, quando nós podemos ir lá com os nossos filhos e netos, Vanizes, fazer a colheita de uma bergamota, de uma laranja e dela usufruir. Mas nós pouco incentivamos para que estejamos participando do processo do plantio, porque a colheita é fácil. A colheita todos podem vir e fazer, mas participar do processo de plantio é o que nós desejamos com o projeto Fruto Urbano, para que estes espaços públicos possam ser ocupados, por que não, com árvores frutíferas, com espaços de pomares, a qual as nossas crianças compreendam que há uma origem do fruto, e esta origem é com o cuidado de uma planta que nos beneficia com inúmeros fatores, com um ar cada vez mais saudável, com uma sombra cada vez mais admirada e necessária e com um fruto que nos sustenta de uma forma toda natural. Então, obrigado, colegas vereadores, pela aprovação e compreensão com relação ao projeto Fruto Urbano. E para hoje à noite nós temos um outro projeto, também do nosso gabinete, a qual vem de encontro ao que a colega Vanise já falava do nosso evento para a próxima semana. Meus amados, eu trato com sigilo muito do que chega de confidência para pedido de ajuda. E nestes últimos anos cresceu assustadoramente o número de famílias procurando auxílio para tratar componentes viciados em jogos. Há muita sujeira escondida embaixo do tapete em que famílias já não conseguem mais resolver os seus problemas com as dívidas iniciadas por jogos. O medo iminente para casos de suicídio em função da vergonha ou prejuízo já causado por jogos. Em um país cada vez mais permissivo, onde a gente percebe que no tão amado futebol, Sadi, permitem com que as camisetas dos nossos clubes estejam cada vez mais servindo de vitrine para casas de apostas e vão além, inclusive divulgando sites de pornografia, nós precisamos mostrar que a atitude em Não Me Toque ela é diferente. Nós preservamos aqui os valores familiares. E pode que em algum momento alguém acaricie o hábito de jogar como uma atividade sem grandes consequências. Mas é como a criação de um pequeno animal. Quando é pequeno, o tigre parece tão bonitinho. Mas esse tigrinho, quando cresce, ele toma conta da vida. Esse tigrinho, quando cresce, ele toma conta de um número grandioso de pessoas que sofrem a consequência daquele que se perdeu no vício. E o problema não mora em cidades vizinhas ou distantes. O problema mora aqui em Não Me Toque. É grande o percentual, inclusive, de pessoas que são beneficiadas por programas sociais e que hoje estão destinando dinheiro público recebido para jogos.
Nós não queremos apontar o dedo e estar criminalizando quem está no vício, mas queremos estender a mão através de um programa como esse para mostrar o quão fatal ele pode ser para a preservação da vida. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, vereador Cristiano. Dando sequência, convidamos o vereador Emerson de Moura para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente Neca, demais vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem nesse momento. Saudar também a nossa assessoria, saudar o Paulo e sua esposa. E o Paulo, como é importante, uma das prerrogativas dessas casas é fazer essas homenagens. E parabéns, Sadi, muito bem lembrado essa homenagem ao Paulo. Já inicio falando sobre isso. O Paulo a gente conhece há muitos anos e eu tenho familiares que também trabalharam na Corsã. E a gente muitas vezes ia visitar eles e eles tinham que sair no meio da visita, um compromisso familiar, e chamava e tinha que ir, não tinha, né? E era diferente. Hoje modernizou, facilitou, mas vocês pegaram a parte que era pesada, a coisa de ir lá para cavar buraco, né? Trabalhar no pesado, né? Não foi só essa barbadinha do escritório que tu pegou agora, né, Paulo? Né? Tu pegou a parte também pesada, né? De se molhar, de estar na água, na chuva, né? E a Corsã prestou um grande trabalho para a Corsã, né? Tanto que tu saiu numa boa da Corsã, né? E a parte social que tu fez também no município está fazendo, né? E agora essa nova missão ali no nosso hospital, que é muito importante, né, Paulo? Então, eu sei que você e tua esposa passou um filme na cabeça. Passa um filme, em segundinhos passa um filme na cabeça. E dizer assim, e olhar para trás e seguir em frente e dizer como foi bom, como valeu a pena, né, ter feito tudo que fez, né? Eu tenho certeza que você faria tudo de novo, né, Paulo? Então, merecido. Curte agora um pouco, né? Tira um pouco o pé, né? Mas continua fazendo esse trabalho social que é importante. Um abraço aos seus familiares também, seus filhos também. E tu também é vovô também, né? Então, já lembrando disso, né? Domingo tivemos então o Dia dos Pais. Eu que sou pai e avô, é uma sensação tão boa, né? Você ser pai já é bom e avô, então, meu Deus, é uma sensação maravilhosa. E Sadi, tu vai ter, um dia vai chegar lá também, tu vai ser vovô também, fica tranquilo, né? Um dia chega, a gente nem espera que um dia, né? Um dia chega, Cristiano, chega para todo mundo, né, Paulão? E chega para todo mundo, e é muito bom. E o mais importante, gente, é poder estar junto com a família, dar um abraço no pai, um abraço nos filhos. Eu tenho uma imensa alegria de poder estar com meu pai junto ainda, seu João de Moura, com seus cabelos brancos, 81 anos de idade, poder passar com ele, reunimos a família para estar junto com ele. E eu sempre digo para ele, não tenho vergonha de dizer, eu olho para ele e sempre digo, meu pai, eu te amo muito, né? E uma coisa que eu aprendi com o deputado nesses anos que eu trabalhei com ele, né, que sempre que puder, dê um abraço, diga que ama, aproveita, porque não sei se amanhã a gente vai poder dizer que ama, vai poder dar esse outro abraço, né? E uma coisa que marcou muito, ele disse para mim, Emerson, não deixe para dar um beijo no rosto do teu pai quando estiver no caixão. Dá um beijo nele. A gente foi criado num sistema aí que não podia abraçar, beijar muito, mas não precisa ter vergonha. Pode dar um beijo no pai e dizer que ama ele, né? Eu já não tenho a minha mãe, mas tenho meu pai, que hoje representa o pai e a mamãe. E a Vanisa, eu sei que se emociona também, porque o pai da Vanisa foi uma grande pessoa. Tive o prazer de conhecer a Vanisa. Eu sei que tu gostaria muito de dar um abraço dele, mas lá do céu, ele está aqui abençoando. Então, parabéns a todos os papais, Diego, Paulo, Paulão, Sadi. Então, né, foi muito bonito. O nosso Paulinho, nosso assessor, que está aí também, né, que é pai também. Então, parabéns mais uma vez. Falar também, senhor presidente, da condução dos trabalhos aqui, do nosso prefeito, juntamente com a Defesa Civil, Michael, e todos os colegas aqui, vereadores, vereadoras, assessores, funcionários terceirizados, concursados, as pessoas, foi um trabalho fantástico. Ainda hoje de manhã falava para o prefeito, nós estávamos com o prefeito de manhã, o qual foi importante essa união das forças. Ali ninguém queria ser melhor que ninguém, ninguém queria parecer mais que ninguém. Todo, na medida do possível, todo mundo ajudou, fez o que pôde para ajudar as pessoas. E é uma correria, sem internet, sem luz, e as casas destelhadas, foi muitas casas, eu realmente não tinha visto aqui no nosso município desse tamanho, a quantidade de casas que foram atingidas. E lembro quando eu era criança no interior, que teve um vento muito forte, e a nossa casa
era de zinco, arrancou inteiro, assim. Então, eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Já estou com meus 50, né? E eu me assustei muito naquela época, né? E a gente correu para um galpão lá e nos protegemos. E lá em casa, felizmente, foi pouca coisa. Só deu um estragozinho, choveu um pouco, mas a gente ajeitou lá. Eu disse para a família, foi pouca coisa. Mas a gente ficou preocupado, né? Porque muitas pessoas estavam nessas casas totalmente sem coberta, né? Mas a nossa Defesa Civil, através do Michael, agiu muito rápido. Nosso prefeito agiu muito rápido. É um município enxuto que tem recurso para poder fazer as coisas, para poder agir rapidamente. Porque imagina ter que ficar vários e vários dias sem poder ser atendido. E na medida do possível, todo mundo foi atendido. Foi feita uma separação muito boa ali, o QG da prefeitura ali. Na medida do possível, todos foram atendidos. Quem chegou até a prefeitura, as pessoas foram lá, foi tirado foto, foi feito os trabalhos, foram atendidos, e tem muitos abraços, agradecimento, presidente, ao prefeito, ao executivo, ao legislativo. Então, a comunidade merece muito esse respaldo e esse apoio. Com certeza, rezar que não venha mais, né? Que passe, mas se tiver alguém ainda que não chegou a entrar em contato, pode entrar, que ainda está funcionando os telefones ainda. Dizer, senhor presidente, que no dia 22 de julho, em Porto Alegre, a convenção do nosso partido, do PL, conduzido através do deputado, nosso presidente do PL estadual, o deputado federal Giovanni Cherini. Foi uma grande convenção, casa lotada, presidente Neca, lotada, Dante Maroni, e então nosso candidato Luciano Zucco, né, vereadora Vanise, né, então era nosso pré-candidato, agora então o Zucco é nosso candidato, né? É uma pessoa que tem um vasto conhecimento. E nosso candidato ao Senado, um grande amigo da Metoque aqui, grande amigo da presidente Neca, né? O Biratã Sanderson. Então, nossos nomes. E, claro, nós também temos a nominata completa, né? Vereadoras, deputado federal e deputado estadual. Estamos com a nominata completa, o número limite de candidatos, né? Isso é muito bom. É muito importante. A gente espera que possa ser uma campanha de muito diálogo, de conversa, de projetos. É muito importante. As pessoas precisam observar muito. As pessoas dizem, não gosto de política, mas a política faz parte do dia a dia. O Paulo sabe disso, que ele tinha que conviver com a política. A Corsã tinha política na Corsã também. E troca governo, vem governo, troca governo, né? E vocês estavam lá fazendo o trabalho de vocês. Então, tu sabe qual é importante quando tem um governo que faz as coisas, né? Que tem um diálogo bom. E esperamos que as pessoas possam, né, os debates, as conversas, os projetos, e as pessoas observem com muito cuidado, com muita atenção, na hora de escolher os seus candidatos, né? Tem bastante tempo ainda, as campanhas são bem mais curtas que do passado, né, Vanise? Tu lembra que era 90 dias de campanha, né? Aquilo parece que não terminava mais, né? Tu chegava no final da campanha, quando a gente era candidato, tu não tinha mais o que fazer, é quase um corpo esgolepado, né, antigamente, né? E aí o cara é muito forte, né? A gente ficava magrinho no final da campanha, né? Mas graças a Deus agora, né, Cristiana, 45 dias, é mais leve, né? Facilitou, tem muita internet hoje, né? As pessoas têm hoje no seu celular a oportunidade de ver o que está acontecendo. Logo que acontece um debate, pode acompanhar ao vivo, pode estar acompanhando no seu celular, nas suas redes sociais. É muito importante. Então, observem, analisem todos os candidatos, todos, de qualquer partido, e o que você achar que é bom, que merece, você vai estar lá no final, lá, escolhendo alguém. Então. E aqui na nossa casa, com certeza, nossos partidos aqui, o PL, PDT, PP, Republicanos, nós temos aqui um time fantástico, maravilhoso aqui, né, que conhece deputados, conhece candidatos aqui. O Metoque tem uma grande parceria com vários e vários deputados estaduais, federais. Né? O Metoque é uma cidade muito importante. E com certeza, né, vão estar visitando nós aqui, vão estar vindo aqui no Metoque, a gente vai estar recebendo ele. Esperamos, né, presidente, né, que a gente continue esse bom diálogo aqui dentro da casa, né? Claro, cada um tem o seu, vai defender o seu, né? Mas é importante esse diálogo para a continuação dos trabalhos que a gente tem feito, que a senhora tem feito aqui, uma ótima condução dos trabalhos, e o nosso município, com certeza, continuar desenvolvendo ainda mais. Paulo, leve um grande abraço mais uma vez à tua família, continue sendo essa pessoa aí que não desiste nunca. Eu sei que tu tinha dias que tu quase enlouquecia, mas acalmava, resolvia o problema, dava tudo certo. Um abraço, boa semana a todos, que Deus abençoe.
Obrigada, vereador Emerson. Convido a bancada do PP, vereador Paulo Rodrigues. Mais ou menos. Mais para mais. Cumprimento a presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e comunidade que nos acompanha. Parabéns, Paulinho, pela moção que você recebeste do nosso possível. Também quero registrar a satisfação em acompanhar mais um importante avanço para Não Me Toque, assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da rua Albert Fleck, realizada na última segunda-feira de julho, do dia 20 de julho, no gabinete do prefeito. Essa obra representa mais qualidade de vida, segurança e valorização para os moradores da região, além de atender a uma reivindicação antiga da comunidade. Quando investimos como esse, sai do papel, quem ganha é a população. Seguiremos trabalhando e acompanhando a execução dessa obra para que ela seja concluída com qualidade e dentro dos prazos previstos. Quero também, presidente, fazer um lembrete aqui de um pedido de providência que eu fiz em 24/10/2024. Que seja estudado a possibilidade de elevação no quebra-mola na Avenida Guilherme Augustin, em frente ao Mercado do Juca. Eu não recebi ainda a resposta, né? Daí você vê para mim lá com o prefeito para ver se a gente consegue fazer esse aumento desse quebra-mola ali. Muito obrigado. Desejo a todos uma excelente semana. Obrigada, vereador Paulo. Convido agora para fazer uso da tribuna, vereador Paulo Lassing. Paulo Rodrigues aqui. Boa noite, presidente Neca, Fernando Paulo, aos demais colegas vereadores, assessores aqui presentes, funcionários da casa, também em especial nosso amigo Paulinho, né? Desde já, parabéns, né? Pelo título recebido aqui, né? Os aplausos. Desde 2003, a gente trabalhava praticamente junto, né? Porque um precisava do outro. Muitas vezes eu quem mais incomodava, né? Ô, Paulinho, estourou um cano aí. A gente nem ligava para ninguém, ele já ligava direto para ele. Prontamente ele só dizia, onde é que é o endereço? Me diga onde é que é. Não dava 10 minutos, eu estava lá, a equipe, né? E prontamente nós também, quando eles precisavam, a gente sempre colaborando com ele. Então, parabéns, Paulo, pelo seu trabalho, né? Isso é uma boa história, né? Uma longa história, né? E que assim continue. Quero também iniciar a minha fala manifestando minha solidariedade a todas as famílias que foram atingidas pela forte temporal, nesse último dia 27 de julho. Momentos assim que muita apreensão, medo, muitas casas destelhadas, árvores caídas, galpões danificados. E muitos prejuízos, né? Com lavoura, principalmente. A gente prontamente logo foi atrás ver os estragos, né? E ajudar as famílias que precisaram, né? Muitas árvores caídas. Algumas propriedades, praticamente 40% das propriedades
da propriedade as árvores caídas, principalmente calípio, né, pinheiro, que dobraram ao meio com a força do vento, né. Mas isso também, muitas vezes, essas protegem a casa, né? Se não tivesse essas árvores, tinha ido muita casa, porque o vento era forte. Então fica assim, como eu, vereador, servidor público também, trabalho no Parque de Máquinas, prontamente que a gente esteve pronto para ajudar as famílias. A gente ficou até umas horas da noite, principalmente limpando as entradas, né, que trancou, né, o pessoal não tinha acesso, que nessas horas, às vezes, perigo, podia ter pessoas machucadas, né. Houve até alguns lugares, né, não muito, mas na cidade próxima ali de Vitor Reff, né, São José da Glória, principalmente, né, pessoas que voaram com o vento e se machucaram bastante, quebrando o braço, né. E aqui em Invernadinha também, uma família que foi segurar uma porta aí, também se cortou bastante e voaram junto com a força do vento. Então foi muito forte, mas graças a Deus não foi nada demais fisicamente, né, mas foi materiais. E deixar um agradecimento especial também à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, né, o Poder Executivo, que prontamente foi ver atrás do que precisava, né, lonas, a todos os colegas do Poder Legislativo, né, que estavam presentes e ajudando. Isso é muito importante, a comunidade unida nessas horas para ajudar quem precisa, né, porque as pessoas que ficaram sem telhado não sabem o que fazer nessas horas, né. E regiões aí, tipo, principalmente São José, que tinha praticamente 20 centímetros de gelo no chão, né. O granizo foi intenso lá, né. Mas assim, Deus é forte, né, e segurou para não acontecer algo pior. Também, alguns dias atrás, participei do almoço. No fim de semana foi lá no Aimoré, e no outro fim de semana no Juventude, de Linha São Paulo, o Aimoré lá de Bom Sucesso, onde pude conferir a instalação de 2 aparelhos de ar condicionado adquirido com recursos provenientes da sobra da Câmara, destinado assim para os clubes, por meio de uma indicação minha, né, no valor de 10 mil cada um, onde as pessoas podem usufruir melhor nos dias de calor aí, tendo seu ar condicionado nos clubes. É muito gratificante ver as pessoas felizes, né? É uma pequena ajuda, né, que a gente conseguiu destinar através da Câmara, né? A gente, né, como a Nex sempre fala, a gente popa, aí sobra, e daí a gente consegue depois destinar esse valor. Aproveito também para parabenizar a Autoelétrica São Pedro. 38 anos de histórias. Desde 1988, a empresa contribuiu para o desenvolvimento de Nometoc, gerando assim empregos, fortalecendo a economia local e atendendo a nossa comunidade, com a dedicação, responsabilidade e o compromisso. Desejo que essa trajetória de sucesso continue por muitos anos também. No dia 2 de agosto, tivemos a tradicional festa São Cristóvão no bairro Industrial, que contou com uma carreata, procissão dos motoristas, seguido pela festa da comunidade. Parabéns a todos os envolvidos que organizaram essa festa. Foi uma festa muito grande e todos, no final, foram bem servidos. Muito gratificante. Obrigado a todos que trabalharam ali, né, a diretoria. Agradeço a todos pelo esforço, sempre ajudando as comunidades. Por fim, eu deixo uma homenagem especial também, Dia dos Pais, que me incluo junto também. É gratificante receber uma homenagem quando os filhos da gente, eu tenho uma pequena e tenho uma maior, né? Então, é muito gratificante. Chega o Dia dos Pais, a gente é lembrado com amor e carinho, como sempre, né? Mas é um dia especial nosso, né? Então, deixa aqui, quem tem pai ainda, né? Eu já não tenho mais, mas quem tem,
como foi falado antes, né, nunca se esqueça de agradecer todo dia, né, pelos pais que tem, né. Muito obrigado a todos, que Deus proteja e dê uma boa semana a todos. Obrigada, vereador Paulo. Passamos então à bancada do Republicanos e convido o vereador Antônio Sadi Ribas para fazer uso da palavra. Muito obrigado, vereadora Neca. Boa noite a todos. Saudar nessa oportunidade os ouvintes do Grupo Série de Comunicação, quem nos acompanha pelas redes sociais, nosso desejo de uma muito boa noite. Nosso cumprimento especial, então, ao nosso homenageado, Paulo. Que prazer ter você aqui. Que prazer poder homenagear aqui a tua pessoa, o teu trabalho, sobretudo, com a presença da Carmen, que a gente também admira por conta de ser o esteio, muito bem aqui referido por ti, Paulo, por conta desse sustento que você teve ao longo desses 36 anos e 6 meses de serviços prestados à Corsan aqui do nosso estado. Esse trabalho teu, Paulo, que começou lá, então, no município de Sede Nova, Santo Ângelo, na superintendência, depois aqui em Nometoque, os municípios de Vitor Grefe, Colorado, Ibirubá, Selba, Fortaleza, Tapera, Espumoso, enfim, um trabalho, um legado de dedicação, um legado que nós aqui, pelo reconhecimento com os demais colegas vereadores, de alguma forma estamos aqui te homenageando, mas com certeza pelo que você representa a nossa comunidade, Paulo, como cidadão, como ser humano, como pessoa humana, né? Merece muito mais. Não tenho dúvida nenhuma, aliás, não temos dúvida nenhuma aqui como parlamentares deste município, e eu tenho certeza também a comunidade nometoquense por conta dessa tua dedicação muito bem referida aqui pelos demais colegas que me sucederam. Parabéns, Paulo. Que prazer. Como disse, reitero aqui, nós somos privilegiados de poder estar aqui te homenageando, de poder estar aqui fazendo essa referência, teu trabalho, a tua dedicação como pessoa. Obrigado, Carmen, por justamente dar esse sustentáculo aí ao Paulo e que ele pôde, então, ao longo desse período, e vai continuar agora como administrador do Hospital Beneficência Alto Jacuí, contando com a tua colaboração, com a tua compreensão, sobretudo, para que ele possa, a exemplo do que fez a Corsan, da mesma forma, desempenhar no Hospital Beneficência Alto Jacuí. Reitero aqui, então, esse agradecimento a ti, especialmente, Carmen. Quero dizer à comunidade nometoquense e regional, sobretudo, vereadora Karen, que depois de um longo período, depois de um longo tempo, o consórcio Comaja resolveu voltar ao status quo do que foi efetivamente o início de todo o processo de pavimentação da IRS 451. Estava inicialmente esse projeto concebido com pavimentação superficial simples, o TSS, Diogo, e aventou-se a possibilidade de ela ser realizada no que se refere ao asfaltamento com CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente, dada a necessidade de qualidade a esse asfalto por conta dos veículos que ali efetivamente irão passar, vereador Vanise. De modo que essa troca de material voltaria num valor de 10 milhões a mais do projeto, optou-se para retomar, então, o projeto inicial, que é através dessa pavimentação superficial simples para a conclusão desta via. Ela só não iniciou ainda por conta do clima, que não tem dado, Paulo, a devida contribuição para isso, e à medida em que
o clima favorecer, o asfaltamento deve iniciar, então, aqui de Não Me Toque, indo em direção ao município de Colorado. A gente fica na expectativa e, sobretudo, na torcida para que isso inicie o mais rapidamente possível. Com relação ao temporal, como já foi dito aqui, vereadora Neca, não vou me alongar nessa questão, só dizer de 2 processos que a gente verificou. O primeiro foi o fato do temporal, efetivamente, e depois a ação pronta, proativa, Cristiano, da nossa gestão municipal, liderada pelo prefeito Maninho, pelo prefeito Gilson. Aliás, era ele, na época, no dia, enfim, do acontecido, da ação efetiva do município de Não Me Toque, no atendimento de mais de 300 famílias que foram, infelizmente, afetadas nesse processo. O município de Não Me Toque investiu quase R$1 milhão nessa recuperação. Aliás, esse dinheiro, se não tivéssemos uma gestão austera, enxuta como nós temos, nós estaríamos até agora esperando por ações do Estado, coisa que outros municípios estão sofrendo. Nós só tivemos a pronta ação do Executivo Municipal por conta de ter, então, essa gestão responsável e que pôde atender, então, esses munícipes que foram atingidos por esse temporal. Felizmente, nós não tivemos vidas humanas, né, com maior gravidade. A gente sabe que algumas pessoas tiveram problemas, principalmente aquelas que, depois do episódio, tentaram consertar a sua residência e sofreram algumas lesões. Mas, né, efetivamente, pelo temporal, nós não tivemos nada, Emerson, de mais grave com relação ao que ocorreu efetivamente. Aliás, esse investimento que Não Me Toque está fazendo, então, no atendimento a essas famílias, vai prejudicar. Hoje pela manhã a gente teve uma reunião, né, com o Executivo Municipal, né, alguns investimentos que o município está programando para a sequência, mas, com certeza, o município, pela gestão que tem, haverá de logo ali adiante dar sequência a todo aquele projeto de melhorias, principalmente nas estradas aqui do nosso município. Eu, no programa de hoje aqui da nossa Câmara Municipal, estou notificando pedindo a contribuição do Executivo Municipal no sentido de notificar o proprietário do terreno ali na Avenida na Avenida Alto Jacuí, ao lado da Colombo, por conta da precariedade que aquele terreno ali se encontra. Ele foi abandonado, é um perigo para quem passa ali, tanto na calçada como também quem anda com veículos ali. Se cair naquele buraco ali, vai ser um problema muito sério, vamos ter problemas graves ali. Então, é iminente, é urgente que se primeiro coloquem ali placas de orientação, de sinalização e, sobretudo, um contencioso ali, né, cara, para que, caso alguém se perca naquele local, de noite principalmente, até transeuntes ali podem sofrer algum acidente. Tomara que isso não aconteça. O que eu estou propondo aqui é uma medida preventiva no sentido de não termos esses dissabores logo ali adiante por conta dessa questão que envolve o desleixo. Infelizmente, aquele local ali se apresenta. Só para contribuir, vereadora, a gente já pediu também, já faz tempo, e já foi notificado até o proprietário do terreno, que realmente é muito perigoso à noite, e o buraco é muito profundo, né? Então, é perigoso realmente que aconteça algum acidente. Então, é importante o seu pedido novamente. Perfeito, muito obrigado, Neca. E, por fim, aqui, rapidinho, só salientar que esses dias, Cristiano, uma ação que você teve uma participação efetiva, nós tivemos aqui a unidade móvel da EGEA Corsan. Em homenagem aqui ao Paulo, mais uma vez. Aliás, quando o Paulo era nosso representante, nós não tínhamos os tantos problemas que nós tivemos agora há pouco com relação
a privatização da nossa EGEA Corsã. O que me surpreendeu, efetivamente, Cristiano, foi o número de pessoas que estiveram ali, foram 13. Eu estive até o meio-dia ali, e 11 pessoas, aí no período, 11 pessoas, então, até o Emerson também esteve lá, 11 pessoas estiveram ali pedindo atendimento, solicitando informações, e no período da tarde só 2, então, acrescentaram as 11 que estiveram pela manhã. Eu achei um número bem inexpressivo, dado ao que a gente vinha recebendo aqui de reclamações. Mas, por outro lado, me remete a pensar, Neca, que nós não estamos tendo os mesmos problemas e oxalá que não tenhamos na sequência aí. Mas o atendimento continua de segunda, quartas e sextas-feiras aqui para quem ainda precisa de atendimento. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, vereador Sadi. Convido o vereador Diego Mauro para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente da Câmara, nossa vereadora Neca Trenepol-Crestani. Cumprimentando ela, cumprimento os demais colegas vereadores. Quero parabenizar aqui, então, o Paulo, novamente, vamos tornar repetitivo, mas é uma homenagem justa. Agradecer ao Paulo, e parabenizar o Sadi também pela homenagem. Agradecer ao Paulo. Eu tive muito pouco contato com o Paulo dentro dos trabalhos legislativos, o que o pessoal nos procura para ajudar a ter uma solução. Tive apenas 1 ano e pouco aí que o Paulo e a minha pessoa interagimos, mas todas as vezes em que solicitei, o Paulo prontamente nos atendeu o nosso gabinete e acredito eu que os problemas tenham sido resolvidos, não ficou nada para trás. Então, Paulo, muito obrigado pelos teus serviços prestados à nossa comunidade, né? E sucesso na tua nova caminhada e que continue com esse espírito de ajuda, de querendo ajudar a nossa comunidade. Vou comentar um pouquinho sobre o temporal também, a gente já falou e tudo mais. Primeiramente, parabenizar a todos que não hesitaram e deixaram suas casas para socorrer quem teve a sua casa danificada. A gente encontrou alguns colegas vereadores durante a semana toda. Sei que todos estiveram envolvidos, né? Eu, como não tenho emprego formal, trabalho com agricultura, né? Dediquei o meu tempo, então, da semana, 1 semana e pouco aí para ajudar as pessoas que necessitavam da nossa ajuda no momento. Então, sei que o Cristiano também esteve direto envolvido e os demais a gente encontrou também na rua. Parabenizar a todos que se colocaram na pele do nosso irmão com problema e correu para socorrer. Eu jamais vou esquecer a imagem quando eu cheguei em São José do Centro. O pessoal me destinou para lá, por ter um pouquinho de conhecimento do nosso interior por aí. E cheguei lá com 20, 30 centímetros de granizo. Granizo, alguns do tamanho de uma bola de bilhar, né? Então, jamais vai sair isso da minha cabeça, da minha mente. A hora que eu cheguei, eu fiquei abismado, vamos dizer assim, porque não imaginei, né? Na minha cabeça era vento, né? E quando a gente chega lá e vê que a situação realmente foi aterrorizante para quem mora e teve sua casa praticamente parcialmente destruída, é complicado. Como eu disse, todo mundo já sabe, eu passei por uma situação ruim com a minha casa uma vez e a gente sabe o desespero de tu ter que sair da tua casa, né? Que seja provisoriamente, é um transtorno, né? E quando a gente chegou lá, teve pessoas que abandonaram a casa e
foram procurar familiares, né? E a gente estava lá entregando lona e agradeceu o pessoal que nos ajudou até tarde da noite, também, o Jardel, né, nos acompanhou. Então, assim, a gente se solidariza, tá? Fica aqui a minha solidariedade a todo o nosso munícipe. Como eu disse, a minha área de trabalho foi São José do Centro, então eu estive mais por lá, mas eu sei que afetou a cidade inteira e tivemos vários danos e prejuízos. Porém, graças a Deus, nós temos uma administração precavida, né? Como o Sadi disse antes, né? A gente já tem uma situação aí que o prefeito e a Câmara aqui também, né? Quando pode devolver recursos, o máximo possível a gente devolve, e esses recursos estão aí para serem reinvestidos numa situação dessa. A gente espera que não aconteça de novo, mas quando acontecer, né, o prefeito matou no peito e disse, não, nós vamos ajudar as pessoas. Então, a gente correu, ajudou, se eu não me engano, foram mais de 3.000 folhas de brasilite entregues, dentre outras, madeira, caibro, alguma coisa de zinco. Então, graças a Deus, a gente tem uma administração voltada ao bem do nosso munícipe e, né, se conscientiza e trabalha em cima disso. Então, parabéns ao prefeito Maninho, ao vice-prefeito Gilson, os bombeiros voluntários também, a Defesa Civil e todos os nossos funcionários da casa e funcionários públicos que não mediram esforço. Parque de Obras, então foi uma ação conjunta. Sadi, a notícia do asfalto me entristece um pouco, né? A gente perde qualidade, né? E provavelmente a gente sabe que vai durar um tempo e depois vai ter que ser feito um retrabalho em cima disso, né? E aí os 10 milhões já são 20 que seriam investidos agora a mais, né? Então é um trabalho redobrado e que depois vai custar muito mais. Mas paciência, né? A gente fica feliz já com o asfalto em andamento, né? A gente que a vida inteira transitou nessa mesma via precária, né? Então, a gente já fica feliz que vai, de alguma forma, sair o asfalto. Também gostaria de parabenizar o pessoal do Rotary pelo excelente jantar. O Sadi esteve lá, né, Sadi? A gente se cumprimentou lá pelo excelente jantar no sábado à noite. O tradicional ovelhaço. Saborosíssimo, tava tudo excelente. Depois jantar baile, né? Então, parabenizar o pessoal lá, o Juliano, Marcos Aren, da Vânia, o Edson. Vou deixar a gente para trás, então vou ficar por aqui. Mas parabenizar eles, que, como eu sempre digo, é um trabalho voltado à nossa comunidade. É um trabalho que sempre terá o meu apoio, porque é um recurso que tu destina, que tu vai, e esse recurso volta para o nosso munícipe quando ele tem necessidade. Então, parabéns ao pessoal do Rotary, incansável, né, se dedica, um trabalho voluntário, que exige dedicação, e eles são muito dedicados nessa parte também. E deixar, então, também um feliz Dia dos Pais, todos os colegas que são pais, algumas mães que são pais também, pais e mães, também que comemorem, que espero que tenham comemorado o dia de ontem com seus filhos. Deixar aqui um grande abraço para o meu pai, né, que graças a Deus ainda o tenho comigo, então convivo com ele diariamente, a gente conversa todo dia, então graças a Deus eu ainda tenho essa... E tomara que perdure por muito tempo ainda. Às vezes a gente dá umas rusgas também, isso é normal, né? Todo pai e filho tem um... pai teimoso. E um grande abraço para o meu filhão, que é a razão da gente viver. Eu sempre digo que a vida da gente é uma, até tu ter teu filho, depois muda totalmente. E se tu não mudar, tu não aprendeu ainda como ser pai, né? Então seria isso. Eu desejo
a todos uma ótima noite e uma ótima semana de trabalho a todos os nossos munícipes. Obrigada, vereador Diego. Convido a vereadora Karen Kimpel para fazer uso da tribuna. Presidente, eu declino da palavra. Obrigada, vereadora. Passo nesse momento os trabalhos da casa ao vice-presidente Emerson Quadro de Moura. Assumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Neca para o seu pronunciamento. Tu viu por que serve o banquinho, né, Paulo? Ninguém entendia por que às vezes a gente se abaixa, mas é para puxar o banquinho, né? Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar meus colegas vereadores, aos nossos colaboradores do Poder Legislativo, ao público que nos ouve através do Grupo SES de Comunicação, a todos os internautas que nos acompanham através das redes sociais. Paulinho, 36 anos e 6 meses vão ser muito mais aí dentro do nosso município. Então, parabéns novamente pela homenagem que o Sadi prestou para você, em nome de todos os vereadores aqui da casa. Eu também quero cumprimentar a todos os pais pelo seu dia que foi ontem. Eu tenho certeza que quem tem o seu pai junto e conseguiu dar um abraço, um beijo, foi muito gratificante. Então, em nome de todos os nossos vereadores aqui, cumprimento todos os pais do nosso município. Que Deus continue abençoando e não tenham vergonha de beijar seus pais, mesmo você sendo mais velho. Porque quando tu é pequeno, aquele carinho, aquele aconchego é tão bom, e quando tu é mais velho, mesmo que tu já tenha teus filhos, é muito bom você poder receber ou poder dar aquele abraço sem ter vergonha. Também gostaria de falar sobre solidariedade que transforma em amor. Nos dias 1º e 2 de agosto, tivemos um torneio de pádel e de beach solidário em prol do lar do idoso. Então, em nome da família Wiener, do Jonathan, da Tiana, de toda a sua família, de todos os colaboradores e de todos que, de alguma forma, ajudaram para que esse torneio acontecesse, eu faço aqui um agradecimento muito especial, pois todos que contribuíram para a realização do torneio solidário foi muito importante. Cada pessoa que participou, apoiou, organizou, patrocinou ou estendeu a mão fez parte de algo muito maior. Um gesto de solidariedade que transformou em cuidado, carinho e esperança para nossos idosos. Quando as pessoas se unem por uma causa, o esporte deixa de ser apenas competição e se transforma em amor ao próximo. Nessa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão a todos que fizeram esse lindo gesto acontecer. Então, Jonathan, parabéns pela tua ideia. Tenho certeza que isso vai fazer a diferença, trabalhar pelas nossas entidades. Gratidão é a palavra. Falar um pouquinho também sobre Libras, e quero destacar com muita alegria que hoje iniciou as inscrições do curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Essa é uma iniciativa que vai muito além de um curso. É uma oportunidade que aprendemos uma nova forma de comunicação e, principalmente, de construirmos uma sociedade mais inclusiva, acessível e acolhedora. Aprender Libras é abrir portas, aproximar pessoas e mostrar que ninguém deve se sentir excluído por uma barreira de comunicação. Por isso, aqui deixo o meu convite para aproveitarem essa oportunidade, pois a inclusão começa quando estamos dispostos a aprender e acolher. E parabenizo aí também a nossa querida a Dai, a Nai, porque ela... Eu nunca sei o teu nome. Cara, que incrível que pareça. Eu chamo, e aí sempre arrumo o teu nome. Mas não faz mal. O pessoal sabe quem eu estou falando. Ela é assessora do nosso vereador Diego Mauri. Ela tem uma filha que também trabalha com Libras. E graças a esse entendimento, a gente conseguiu, com que o executivo, transformasse isso em realidade. Então, parabéns. E eu tenho certeza que vai vir para ajudar muito, a todos aqui na Metoc e transformar vidas mesmo, Então, muito obrigado ao Executivo, à Secretaria de Educação, por essa iniciativa. Também me solidarizo com todas as famílias sobre o temporal que aconteceu na última segunda-feira. Agradecer aos bombeiros voluntários, a todas as equipes que foram organizadas pelo Poder Executivo e a Defesa Civil do município, que se organizaram, e também a Brigada Militar,
a nossa comunidade em geral. E aqui nós tivemos nossos vereadores. As mulheres não podemos falar, tá? Porque as mulheres ficaram nos bastidores. Mas os homens foram a campo. E isso é importante, porque nós tivemos muitas ajudas, pessoas precisando de ajuda, e ninguém parou, né? Todo mundo foi tentar ajudar de alguma forma, mesmo que nem o vereador Emerson, que teve a sua casa, ligava perguntando se precisava de ajuda. Então, eu acredito que Não Me Toque continua sendo uma cidade diferenciada, onde todos ajudam. Quem não tinha problema na casa, ajudava os outros. E eu acho que é isso que faz a diferença. O Poder Executivo, ele teve um investimento muito grande aí, que chega quase na faixa de R$1 milhão, né? E sai do recurso livre. Por isso, né, Sadi, que talvez a gente vai ter que dar uma reavaliada em alguns processos, talvez deixar um pouquinho para frente, porque realmente, nesse momento, foi necessário. Peço desculpa. Então, como eu disse, foram muitos cuidados. E agora a gente começa a limpeza, né? E a gente pede para a população cuidar. Cada um tem a sua semana de botar os galhos lá fora. Então vamos também ter esse cuidado. O pessoal vai fazer uma limpeza na cidade. E vamos manter essa cidade limpa, porque a cidade é nossa. E nós queremos uma Não Me Toque diferente. Então, depende de cada morador, cada casa, cuidar da sua frente também. Eu não poderia deixar de falar sobre a chama que carrega a nossa história. Uma chama não representa apenas o fogo. Ela representa aquilo que nunca deixamos apagar. A nossa história, a nossa cultura e a nossa tradição. Agora, no próximo dia 14, o grupo de cavaleiros da tradição de Não Me Toque partirá em uma jornada de aproximadamente 260 quilômetros, saindo de Não Me Toque. A saída vai ser de Rio Pardo, eles vão sair de Não Me Toque, mas de Rio Pardo a cavalo, para buscar a chama crioula, que dará início aos nossos festejos Farroupilha. Serão dias de estrada, de sol, frio, cansaço e desafios percorridos no lombo de um cavalo, carregando muito mais do que a chama, carregando o orgulho de ser gaúcho e o compromisso de manter viva a nossa tradição. A previsão do retorno deles é entre os dias 22 e 23, trazendo para a nossa cidade esse símbolo tão importante da cultura gaúcha. A cada um desses cavaleiros da tradição, deixo aqui o nosso reconhecimento, o nosso respeito e a nossa gratidão. Que Deus acompanhe cada passo dessa caminhada e os traga de volta em segurança, porque enquanto houver quem tenha coragem de cavalgar para manter viva a nossa história, a chama do Rio Grande jamais se apagará. Então, boa cavalgada, que venha a chama crioula para Não Me Toque, viva o nosso tradicionalismo e viva o nosso Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que vão ter muita história, porque vai ser alguns dias, então, desde o dia 14 até o dia 22, aí, alguns dias em cima do lombo do cavalo, realmente com chuva, com frio, e trazendo essa chama que não se apaga. E o mais importante de tudo isso, a chama vem sendo carregada com o cavaleiro, né? E ela vem acesa, de lá até aqui. E aqui nós fizemos então, acendemos a nossa chama aqui. Parabéns a todos vocês por fazerem parte desse tradicionalismo. Eu gostaria, para encerrar, deixar aqui uma mensagem a todos os munícipes de Não Me Toque. Que nunca nos falte fé para seguir em frente. Coragem para recomeçar. E força para fazer a diferença. Uma abençoada noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Nós aqui do Poder Executivo, do Poder Legislativo, eu tenho certeza, junto com o Poder Executivo, estamos à disposição de todos, os nossos gabinetes. E mais uma vez, para encerrar, Paulinho, Deus abençoe você e a tua família. Que tu continue essa caminhada linda aqui na Não Me Toque. Um beijo no coração de todos.
Devolvo os trabalhos da mesa à presidente Neca. Retomo os trabalhos da mesa, peço desculpa aí pela garganta, mas essa coceira não para, né? Então não adianta, quando ela vem tem que tossir, não tem o que fazer. Infelizmente. Assumo os trabalhos da mesa e convido... assumo os trabalhos da mesa e aí agora passamos para a ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei do Legislativo número 0013/2026, de autoria do vereador Cristiano Lima, que institui a campanha permanente da conscientização sobre os riscos dos jogos de azar online, do município de Não Me Toque e da outras providências. Em discussão. Vereador Antônio Sadi. Eu quero reiterar o que disse o Cristiano agora há pouco na sua argumentação aqui com relação a esse projeto, Cristiano. É mais um projeto que, sinceramente, ele, nesse momento, como você bem argumentou aí no teu pronunciamento, ele realmente vem de encontro a esse momento. Nós vivemos de fases, infelizmente, a nossa sociedade. E a fase agora é de jogos de azar, de jogos online, e isso está virando uma epidemia nociva à nossa comunidade. Então, eu, com essa iniciativa, eu antecipo aqui o meu voto a favor, eu acredito, Cristiano, que se não resolver o problema, pelo menos ele está se alertando aqui, ele está se emitindo um contencioso e, sobretudo, uma discussão sobre o tema e conscientização para que a gente não tenha, né, problemas logo ali adiante. Parabéns, Cristiano. Vereadora Vanise Fritzen da Silva. Então, esse projeto, quando estava na nossa comissão, Cristiano, eu fiz questão de eu dar a relatoria, devido à grande importância que tem esse projeto, né? E a nossa preocupação não é só minha, nem só tua, é de todos nós aqui. E também é uma grande preocupação por parte dos pais, né? Que muito têm conversado com a gente, e as avós também conversam, né? E o pessoal sempre preocupado com que as crianças também não largam o celular e essa coisa toda. Mas, em especial, por causa dos jogos, como já tivemos aquela palestra, né? No ano passado, e desde aquela vez a gente pensou em começar a fazer um trabalho para esses jovens, para as crianças, adolescentes, e para isso a gente precisa falar no assunto, né? Devemos falar, não devemos ter medo. E aí, quando você trouxe o projeto, né, fiquei muito feliz, porque era uma preocupação, como já tínhamos conversado. E é por isso também que, quando eu trouxe aqui sobre fazer alguma coisa em prol da família, e foi esse o tema, então. Então, parabéns a você. Eu sei que você se preocupa muito com a tua família, com todas as famílias, né? Que a gente quer o bem de todos. Então, parabéns e vamos trabalhar nisso, vamos falar sobre isso, sim. Tem que ser falado, não podemos ter medo. Em discussão? Em votação? Quem? Deixa eu ver, por favor. Deixa eu ver essa aqui. Aprovado por unanimidade. Solicito nesse momento acordo de líderes para o projeto de lei complementar número 10/2026 do Poder Executivo, que altera o quadro do artigo 3º e anexo 1º da Lei Complementar número 71, de 13 de outubro de 2010, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções gratificadas do Poder Executivo, município de Não Me Toque e da outras providências. Então, peço o acordo de líderes para a bancada do PP. Bancada do PP está com a concordância. Bancada do PDT. Com a concordância. Bancada do Republicanos. A bancada do Republicano está com concordância. Bancada do PL. Com a concordância. Então,
coloco em discussão o seguinte projeto de lei complementar número 10/2026 do Poder Executivo, que altera o quadro do artigo 3º, anexo 1º da Lei Complementar número 71, de 13 de outubro de 2010, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções gratificadas do Poder Executivo de não me toque e da outras providências. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos, passamos nesse momento, abro para as inscrições das explicações pessoais. Vereadora Karen. Presidente, eu não me pronunciei na tribuna, mas preciso registrar aqui, Paulo, o reconhecimento, né, pelo teu trabalho, a homenagem bem pertinente feita pelo nosso colega vereador Antônio Sadi. Parabéns, Sadi. E que a tua contribuição é reconhecida por toda a comunidade, né? E mais uma vez parabenizar pela tua atuação aqui na Metoque, em todas as áreas que tu atua, não tem quem não conheça, né, o teu nome. E parabéns também para a sua esposa e toda a sua família. Um merecido reconhecimento, quero deixar registrado, então. Parabéns. Vereador Emerson. Presidente, só ressaltar mais uma vez, né, como a nossa comunidade é um povo trabalhador, um povo que pega junto, um povo parceiro, né? A gente viu na noite, então, que nem tu comentasse, lá em casa estragou um pouco, a gente conseguiu dar uma tapeada lá e a gente saiu para poder ajudar também. E a gente viu o esforço das pessoas buscando lona, a prefeitura levando lona, os moradores se ajudando, e foi incrível. O que a comunidade nossa aqui é uma comunidade diferenciada. Naqueles dias, nosso vice-prefeito, então, estava de prefeito, né? Mas o nosso prefeito também ficou junto, então foi o Maninho e o Gilson, os dois fizeram a condução na liderança desse trabalho, né? E foi incrível, os bombeiros voluntários, a comunidade, muita gente se oferecendo em voluntário também, a Câmara de Vereadores, o Executivo, então foi uma grande parceria, né? E eu estava contando que eu estava para vir para a Câmara, presidente, bem no momento, né? Só que eu fiquei em casa naquele momento, meu guri com 10 anos nunca tinha passado, né? Ele passou muito medo, né? Deu muito medo, a gente tentava acalmar ele, porque era muito forte o vento mesmo, era impressionante. E isso que a minha região ali não pegou muito. Imagina o pessoal de São José do Centro, Jardim, que pegou, Canela Doce, né? Então, eu sei que o Diego teve com o Everaldo lá naquela região lá de São José do Centro, né? Pegou São Antônio, mas nós esperamos, né, que não venha mais, né? E com certeza nossa comunidade mostrou juntamente que dá para trabalhar junto, comunidade, executiva, legislativa, então é uma grande parceria. Então, parabéns a todos, mais uma vez, e que vamos rezar que não venha mais, né? Que venha com calma e não venha esses terrores que aconteceu aí. É isso, presidente, obrigado. Verdade, vereador Emerson. Inclusive, na Câmara de Vereadores também foi atingida, e mesmo assim a gente acabou cancelando aqui a nossa sessão, e todos estiveram do outro lado lá, ajudando. Então, assim, foi várias mãos, foram várias pessoas, não dá para citar nome, mas todo mundo se dedicou de uma força, assim, que não dá, é sem tamanho, né? E que nem o Diego disse, não temos, isso vai ficar na nossa imagem, o que foi passado. Esperamos não passar novamente, que Deus nos abençoe, né? Também gostaria de colocar aqui que nesse mês de agosto, agora, amanhã, nós queremos convidar as gestantes, as futuras gestantes e mamães que estão amamentando, para participar de um painel de debates com profissionais da área, falando sobre a amamentação e sobre o que realmente funciona para fortalecer esse momento tão importante. Então, será amanhã, às 11 horas, amanhã, 11 de agosto, na Câmara de Vereadores, a partir das 17 horas, um projeto do nosso vereador Cristiano Lima. E é muito importante porque, ai, como é bom. Quem é mãe sabe como é bom amamentar, né? Então, fazer com que isso faça com que as pessoas entendam é muito gratificante. Parabéns, vereador. E também não posso deixar de falar que no dia 20 de agosto, às 19h30, no ginásio Nenão, receberemos o espetáculo Desconexa, uma apresentação gratuita e para todas as famílias. Venham viver essa experiência divertida, cheia de reflexões sobre as conexões que realmente importam. E esperamos por você. É um projeto da nossa vereadora Vanise Fritz,
da Silva, e eu tenho certeza que vem ao encontro do projeto do Cristiano aí, sobre as redes sociais, sobre ser desconectar do celular e, principalmente, viver mais em família. Eu acho que isso que é muito importante. Gostaria de pedir para o nosso primeiro secretário fazer a leitura dos presentes. Estiveram presentes, vereadora Neca, nesta sessão, vereador Diego Maurer, vereadora Vanese Fritz da Silva, vereador Cristiano Farias de Lima, vereador Antônio Sadi Ribas, vereadora Neca Trenepol Crestani, vereador Emerson Quadros de Moura, vereador Paulo Rodrigues, vereadora Karen Kimpel e vereador Paulo Lassen. Informamos que a próxima sessão plenária ordinária será no dia 24 de agosto de 2026, às 18h30 na Câmara de Vereadores de Não Me Toque. Nada mais havendo a tratar e invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.